Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura dele. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Eu devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando muitos demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentem-se, por favor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estava com saudade de vocês. Tirei um mês de férias e voltei ontem. Então, agora, mais um ano, na graça de Deus. Na semana passada, nós celebramos a Eucaristia e nós ouvimos o Evangelho em que Jesus encontra um homem que está possuído, diz lá o texto sagrado. E aquele demônio, quando vê Jesus, quando enxerga Jesus, começa a gritar. E Jesus então tem duas palavras para aquele demônio. Ele diz: "Cala-te, fica quieto", e sai dele. O demônio imediatamente deu uma sacudiu o homem e saiu dele. Veja, da semana passada, o que é que nós aprendemos desse texto sagrado? Nós aprendemos que com o demônio, qualquer coisa que é má, que é ruim, que não faz bem, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, muitas vezes o que é desconhecido é chamado de demônio. O que é mal é chamado de demônio. Algumas doenças eram chamadas de demônio. Vamos entender bem. Então Jesus fala para aquele homem possuído pelo demônio, alguma coisa ruim. Fala para ele: "Cala-te e sai dele." Veja, Jesus não tem conversa com aquilo que faz mal. Jesus não tem conversa com aquilo que é ruim. Jesus não fica flertando com o mal. Fica quieto, sai dele. E aprendemos, nós também não podemos. Aquilo que me faz mal, eu tenho que cortar da minha vida. Eu não posso ficar de conversinha com aquilo que faz mal, seja o que for. E às vezes eu sei que tal coisa faz mal, que tal coisa me leva para o buraco, que tal coisa me leva para longe das pessoas que eu amo, que algumas coisas me levam para o caminho do maligno, e eu fico conversando com esse tipo de coisa. Não, mas não é tão mal assim, né? Como o doente, o diabético, né? Para dar um exemplo, poderia dar vários. Diabético, vai na casa de alguém, está servindo um doce muito gostoso. Não, mas come só um pedacinho, não vai fazer mal, né? O médico fala para você: "Olha, isso aqui você não pode, tem que evitar de qualquer jeito." Não, mas só um pouquinho, não vai ter problema, né? E quando vê, o problema aparece. Só para mais ou menos clarear. Então, veja, aconteceu isso semana passada. Agora Jesus hoje no Evangelho continua a caminhada. Ele vai onde?
na casa de São Pedro. E lá na casa de São Pedro, quem está doente? A sogra de São Pedro, que mora com eles. Está doente, com febre em casa. Os discípulos logo contam para Jesus. O que Jesus faz? Vai lá fazer a visita, ajuda ela a se levantar e a febre então desaparece. A ajuda de Jesus fez um bem na vida daquela mulher e quando ela se levantou, a primeira coisa que ela fez foi se colocar ali para servir Jesus. Quando nós aqui nos colocamos em oração, olha de quantas coisas, às vezes, quantas coisas nós pedimos a Deus. Às vezes você pede algumas coisas, elas acontecem. Às vezes acontece rápido, né? Fiz uma oração, hoje à tarde, amanhã, aquilo que eu estava rezando para aquilo acontecer, aquilo acontece, o que eu faço depois? Eu sirvo a Deus naquilo. Às vezes peço a Deus tanta coisa, às vezes demora a acontecer aquilo que eu estou pedindo, é na hora de Deus, não é na hora que eu queria, na hora que eu achava que eu precisava, com a minha atitude, me colocar à disposição de Deus, servindo a Deus. Olha os relacionamentos, pede tanto uma pessoa para nosso Senhor, às vezes a pessoa aparece na tua vida, e aí às vezes o negócio começa a desandar, né? E começa a fazer tudo errado. Às vezes, experiência própria, às vezes, a pessoa pediu tanto em oração, um marido, uma esposa, uma pessoa do bem, e encontrou, casaram-se, e depois que casaram, raramente pisaram na igreja. Esse é o sentido. Na hora que somos curados para servir a Deus, para fazer o bem, para estar em sua presença. E às vezes entendemos que a vida é bem difícil. Às vezes a gente passa alguns momentos bons enquanto a gente é criança, adolescente, a gente nem tem tanta preocupação, mas depois na vida adulta as preocupações aparecem. O exemplo da primeira leitura para nós é muito bonito. Quem sabe você nunca leu o livro de Jó. Se quiser uma leitura bíblica para você meditar, não é para ler do começo ao fim rapidamente, mas para ler os capítulos do livro de Jó. A leitura de hoje foi de lá. Jó, não vou me demorar na homilia, meus irmãos, mas Jó, no tempo dele, ele era um homem muito rico. Existiram outros personagens bíblicos muito ricos também, como Abraão, mas hoje aparece Jó. Então, Jó tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem bens. Então, um dia, diz o texto que o Deus e o demônio se encontram, e quando isso acontece, Deus fala para o demônio: você já viu o meu servo Jó? Ele é o servo mais fiel que eu tenho. E aí o diabo diz o que para ele? Mas também, você deu tudo para ele, para que ele não vai ser seu amigo, seu servo? Ele tem tudo, não falta nada. Mas deixa ele perder o que ele tem. Ele vai cuspir na tua cara, diz o demônio para Deus, sobre Jó. E aí Deus permite que Jó seja tentado. E o demônio começa a atirar de Jó, que tem tudo, todas as coisas que ele tem. E vai tirando uma por uma, até ele ficar sem absolutamente nada. Você lembra da passagem bíblica? Jó está lá na casa dele, daqui a pouco chega um servo dele, um empregado, e diz: eu estava lá no campo cuidando das ovelhas, do gado, caiu um raio, matou todas. Só sobrou eu para vir te contar a história. Ele diz: eu estava lá conversando com os funcionários da fazenda, aconteceu lá um enchente onde a gente está, eu não lembro bem quais são exatamente as desgraças, deu uma enchente no lugar, todo mundo morreu afogado, só eu fiquei vivo para vir te contar a história. Nós estávamos no celeiro, juntando todas as coisas, a produção, o celeiro pegou fogo, matou tudo, queimou tudo, só eu fiquei vivo para vir te contar. 7 pessoas vêm falar isso para ele. Perdi tudo que ele tem. E Jó então quis
Pergunta: o que é a vida? Olha a leitura de hoje. Diz assim: não é por acaso a vida do homem sobre a terra uma luta? Os seus dias não são como a do mercenário? Não é igual a de um escravo que trabalha o dia inteiro, espera o momento de se sentar na sombra? A vida, por acaso, o que é? Quando eu vou me deitar, quando eu vou dormir, eu pergunto que horas eu tenho que acordar. Quando eu acordo, eu me pergunto que horas eu vou dormir. Ele diz: essa é a vida do homem, Jó, sofrendo. Que é a vida, meus irmãos. Depois da leitura do livro de Jó, de ver tanta desgraça, e nós olharmos para a nossa vida e perceber que na nossa vida também acontecem muitas tristezas, muitas. Nós podemos responder, depois de ler aqui o livro de Jó, que é a vida. A vida é fidelidade, e fidelidade a Deus em primeiro lugar. A vida é uma luta para ser fiel. Uma luta para ser fiel à pessoa que você ama. Uma luta para ser fiel lá no seu trabalho. Uma luta para ser fiel na administração de tuas coisas. Essa é a nossa vida. Ora, conseguimos fazer isso como? Olhando para o Cristo. Sempre olhando para o Cristo. E em tudo, nele, por Ele e com Ele. Essa é a nossa caminhada desse ano, mais uma vez. Pedir ao Cristo, pedir a Jesus que seja companheiro, que você perceba, porque Ele está sempre com você. E às vezes, você comigo, às vezes eu não percebo. Às vezes a minha concentração está em outra coisa. Às vezes eu estou pensando muito mais nas coisas que eu tenho do que eu estou pensando em Deus. Às vezes eu estou pensando muito mais em alguém do que eu estou pensando em Deus. Às vezes eu estou muito mais ocupado com coisa que eu estou sentindo do que eu estou pensando em Deus. Vamos pedir a Nosso Senhor, durante esse ano, nos dê essa graça. Pensar mais nele do que em qualquer outra coisa. E pensar como Paulo na segunda leitura. Ai de mim, se eu não falar do Evangelho e das maravilhas que Deus fez na minha vida. O Evangelho para mim, diz ele, é uma obrigação. Às vezes, pode ser que minha mãe não assiste a missa porque ela vai na missa lá presencial, né? Mas quando eu era criança, minha mãe dizia, tem que ter uma paciência de Jó. Minha mãe falava, tem que ter uma paciência de Jó, para a gente não abandonar todas as coisas. E às vezes dá vontade, larga tudo. Mas você não faz, você não larga. Às vezes dá vontade de deixar a caminhada, de deixar isso, de deixar aquilo. Mas Deus já conquistou teu coração de tal maneira que eu não consigo. Não consigo. Ele já conquistou, Ele já me laçou para Ele. Eu sou dele, você é dele. Que a tua semana seja de boas experiências. Sempre com olhos na cruz, fazendo por amor, pedindo a Ele que deixe você percebê-lo na sua vida. Durante essa semana, meu irmão, tenta não perder tempo com coisa que não é importante. Gasta teu tempo com isso não. Gasta com as pessoas que são importantes, aquelas coisas que realmente valem a pena. Pede a Deus discernimento para saber o que vale e o que não vale. O que é importante e o que não é. Te abençoe a tua semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvado